que é ser mãe? Quando começa a maternidade? Depois de parir, além de ter um bebê nos braços, o que muda na minha vida? Essas perguntas levam a reflexões potentes e muito pessoais. E não há resposta certa ou errada para isso. As conclusões desses questionamentos são únicas e refletem a história de cada mulher. Inclusive, as respostas podem variar de acordo com a fase de vida que cada uma se encontra. Vou dar um exemplo. Quem está pretendendo engravidar tem uma visão sobre o que é ser mãe. Quem está grávida já tem outra totalmente diferente. E quem já tem a sua ou as suas criaturas no mundo tem um outro ponto de vista sobre o que é a maternidade. Ou seja, vamos lá, nem toda mãe ficou grávida um dia. Nem toda mãe tem o seu filho no mundo. Há muitos matizes para poder falar sobre a maternidade. Eu, pessoalmente, entendo que a mãe ou a pessoa maternante é quem decide criar um ser, estabelecendo um vínculo afetivo com as ferramentas emocionais que tem. Ponto. Ela pode ter parido, gestado ou não, só que a partir do momento que estamos gestando, já somos mães. Mas esse é o meu ponto de vista. Nessa palestra, o meu foco é falar das mulheres que gestaram, que estão gestando ou que gostariam de gestar. Por quê? Porque eu quero abordar a magnitude das transformações, especialmente as físicas e químicas, que vivenciam essas mulheres. Portanto, aqui eu vou me referir a essas mães sem jamais diminuir as outras, ok? Na sabedoria popular, mãe é aquela que cria e também a que carrega um bebê por 9 meses, que vai ao hospital para poder parir e sai de lá com um bebê no colo e o título de mãe. Um processo básico e que aparentemente sempre funcionou bem. Todo mundo ao longo da história pariu, todo mundo criou, todo mundo cresceu, todo mundo tá aí, né? E a vida seguiu para todo mundo. Para alguns é simples assim, preto no branco, ponto final. Só que esse processo também pode ser contado de outras infinitas formas. Esse foi só um dos jeitos, bastante racional e superficial. Por quê? Porque não considerou as tantas particularidades e as condições da mulher. Essa narrativa convencional ignora a condição emocional, física, psicológica, mental, social, financeira, relacional, espiritual, histórica, dentre tantas outras. E aqui estamos falando de individualidade. Quando compreendemos que cada ser humano é único, nos abrimos para ver uma maior escala de cinzas entre esse branco e preto, especialmente no processo e na arte de maternar, em que nada, absolutamente nada é exato. Prefiro ainda dizer que somos como uma grande cartela de cores, com inúmeras tonalidades, variações, brilhos e sutilezas, de acordo com a nossa história, as nossas crenças, as nossas preferências e aprendizagens. Olhando bem, fica nítido que a maternidade é um período pessoal, sensível e intransferível, e que nos tornamos mães quando nos sentimos assim, seja durante a gravidez ou quando a nossa criatura está do lado de fora. Quando estamos grávidas, nosso corpo vai pouco a pouco, em um grande processo, se transformando para gerar um ser. O crescimento da barriga é só a parte mais visível, é só a pontinha do iceberg. Os processos de gestação, de parto e de pós-parto são marcados por grandes e profundas transformações, que serão eternamente lembradas no corpo e na alma da mulher e do bebê. Se essas transformações serão sentidas de maneira positiva ou negativa, vai depender do quê? Da qualidade da experiência de cada mulher. E quando a gente fala de experiência, a individualidade importa, e muito, ela é crucial. Eu vou dar um exemplo para isso ficar um pouco mais claro. Quando vemos uma mulher grávida na rua, né, o que é a sabedoria popular, o que comumente pensaria uma pessoa sobre ela?
Quais seriam as ideias assim mais comuns? Eu vou citar algumas. Nossa, ela deve estar muito feliz porque vai ser mãe. Aproveita para dormir bem agora, depois vai ser impossível. Que Deus a abençoe, o mais importante é que venha com saúde. É assim ou não é? Quem aqui está grávida ou já esteve, com certeza absoluta já escutou alguma dessas frases clássicas. Enfim, essas preocupações populares, elas são válidas e totalmente verdadeiras. Refletem que nós, como sociedade, supomos que está tudo bem com a gestante, que ela deve estar muito feliz e desfrutando dessa gravidez. E o que mais importa é que o bebê tenha saúde e não a maneira que o ambiente em que ele chega ao mundo. E muitas vezes saúde é que esteja vivo. Um parênteses. Só que quem já viveu uma gravidez ou estudou um pouco sobre esse tema, sabe que a cabeça de uma grávida está muito mais para uma bomba relógio do que para o paraíso. E que uma gestante vive uma montanha-russa emocional por dia, com muitos altos e baixos. Agora, quantas pessoas diriam, ou pelo menos pensariam, algo do tipo: ela tá grávida, será que ela tá feliz? Nossa, será que ela tá com muito medo? O que será que tá passando pela cabeça dela? Será que ela tá tendo todo o apoio que ela necessita? Será que eu conseguiria ajudá-la da maneira que ela necessita? Aí é que tá. Eu acho que poucas pessoas pensariam assim. A empatia e a capacidade de estar para o outro, sem julgar ou oferecer soluções prontas, ainda são raras. Porém, é justamente desse tipo de ajuda que precisamos. Porque quando empatizamos com uma pessoa, a gente se conecta com a individualidade e a subjetividade de cada pessoa, de cada mulher. Grávidas não são todas iguais. E contrariando a máxima, mãe também não é tudo igual. A gravidez é um momento em que a mulher ela é fortemente impactada pela oscilação de hormônios e também pelos seus contextos interno e externo. Como é que alguém pode supor que toda grávida vai ter as mesmas preocupações e necessidades? Me diz. Vou trazer um exemplo de diversos cenários de uma gravidez para responder essa pergunta. Abre aspas. Uma gravidez pode ter sido buscada de todo o coração ou pode ter sido fruto de um imprevisto. Pode ser considerada de risco, ser mais de um bebê. Uma gestante pode ter uma união estável e amorosa, assim como pode ser uma mãe solo ou viver situações emocionalmente complicadas em sua casa. Não sabemos se as suas condições sociais e financeiras atuais lhe permitem que receba um bom acompanhamento pré-natal. Não sabemos se ela tem ou não o apoio de seus familiares e o quanto isso é importante para ela. Ou se ela viveu uma ou várias perdas gestacionais ou perda familiar recente que lhe impactou muito. Assim como não sabemos se ela tem outros filhos, se ela tem que tipo de parto ou como foram o seu ou seus partos anteriores. Não sabemos as suas expectativas ao parir agora. Não sabemos se ela sonha com parto em casa ou com uma cesárea programada. Não sabemos se ela fez uma inseminação ou se ela não pretende criar o seu bebê. Fecha aspas. Fica mais claro agora quando digo que há vários matizes que vão além do rótulo gravidez normal, comumente percebida pelos olhos dos outros. E vale dizer que o outro pode ser um estranho na rua ou até um ente familiar que pode estar tão perto fisicamente, mas tão distante emocionalmente. Então, jamais podemos julgar ou generalizar a vida ou a pessoa gestante, muito menos esperar que ela se sinta radiante com a gestação de um filho. Todos os cenários e condições que essa mulher está vivendo interferem na qualidade da sua entrega e no desfrute dessa grande jornada de se transformar ou de se retransformar em mãe. Como eu disse antes, as condições internas e externas facilitam ou dificultam
uma experiência feliz de gestação, de parto e de pós-parto. Cada uma dessas fases traz um vasto mundo e o pós-parto ou o puerpério costuma ser a fase mais esquecida, para a qual menos nos preparamos e que é a mais longa, mais intensa e solitária de viver. E por que tudo isso é importante? Porque são fases que fazem parte da nossa história e das nossas memórias. Mesmo que a maternidade seja intensa e desafiadora, quanto mais deixamos leves os nossos dias, mais prazerosa ela fica. E sempre estamos em tempo de fazer diferente para conseguir essa leveza. E é por saber disso que hoje eu estou aqui, conversando com você. E nessa palestra que eu vou apresentar, eu vou falar em detalhes sobre a importância de viver bem essa transição vital e trazer algumas provocações para você refletir e se aprofundar na sua própria jornada. Não tenha medo, tá? Eu tô aqui, segurando a tua mão e te acompanhando nesse mergulho. Vamos juntas nessa? Só que é o seguinte, a gente ainda está se conhecendo e eu gostaria muito de começar me apresentando. Meu nome é Mariana. Desde pequena me chamam de Mari e assim eu me identifico mais. Sou mulher, cíclica, esposa, mãe de 2 criaturas incríveis e tive a minha vida totalmente transformada e potencializada com a chegada da maternidade. Sempre fui uma pessoa mais introspectiva, estudiosa, investigativa e adorava me aprofundar nos porquês das coisas. E nem sempre encontrava respostas que me satisfaziam. Desde pequena, gostava muito de conviver com pessoas mais velhas e de observá-las, não só em suas palavras, mas em suas atitudes. Sempre senti que as pessoas podiam ser muito mais de como elas se viam e que a nossa intuição poderia nos levar a lugares inimagináveis. Lembro que eu adorava ler o horóscopo das revistas e lia sobre todos os signos, tentando imaginar como cada grupo de pessoas funcionava. Gostava tanto que aos 16 anos comecei uma formação profissional de astrologia. Não cheguei a exercer essa profissão. Logo entrei na faculdade e foquei nos meus estudos acadêmicos. Estudei administração de empresas, que eu também gostava muito, e me lembro também que no meio do caminho cogitei trocar pelo curso de psicologia. Só que o meu lado mais determinado, pé no chão e objetivo me convenceu a seguir e a ter uma formação mais sólida para depois me dedicar ao que eu chamava de hobbies. Trabalhei na bolsa de valores, aprendi a gerenciar o dinheiro, pude trabalhar em marketing, qualidade, com recursos humanos, com vendas e tive o privilégio, verdadeiro privilégio, de ter recebido acompanhamento terapêutico ao longo do meu caminho. Com ele eu pude aprender desde cedo que as nossas emoções estão aí para nos dizer algo e que não há nada de errado com elas. Pessoalmente, minha família passou por uma crise e meus pais se divorciaram. Comecei a buscar respostas sobre quais eram os meus valores, o que era união, o que representava a família para mim. E, sincronicamente, nessa mesma semana, o Enneagrama, que é uma potente ferramenta de autoconhecimento, caiu nas minhas mãos, me conectando outra vez com partes mais intangíveis da vida. Constantemente eu me fazia perguntas profundas como: quem somos nós? O que estamos fazendo aqui? Quais são os nossos pontos cegos que dificultam a nossa evolução? E quais são as nossas joias que nos fazem ser seres únicos? Também eu quis me conectar com o legado que eu queria deixar no mundo. Profissionalmente, ao mesmo tempo, segui com o meu lado mais prático, até que descobri uma ponte que ligava a solidez do mundo corporativo, do mundo empresarial, ao sentido de propósito e de pertencimento que me preenchiam tanto. E essa ponte foi a sustentabilidade corporativa.
Fiz um MBA nessa área e consegui uma recolocação profissional. Por quase 5 anos, trabalhei motivando e engajando as pessoas para que realizassem os seus trabalhos cotidianos com uma maior consciência social e ambiental. O meu trabalho era mostrar em números que essas atividades traziam melhores resultados financeiros e reputacionais, internos e externos à empresa. Eu amava o que eu fazia e tinha sede demais. Queria ter mais ferramentas que me ajudassem a transformar as pessoas por dentro. Que fizessem com que eu me conectasse com as crenças e a maneira de ver o mundo de cada pessoa. E que me ajudassem a mostrar a cada uma delas que com a própria história e individualidade poderiam ser um agente de transformação social. Um tanto utópico, eu sei. Enfim, compartilhando. Me formei como coach e Enia Coach, podendo visibilizar o valor do Enneagrama no meu trabalho, de modo que ele não ficasse só na minha vida oculta. Comecei a atuar profissionalmente com toda a minha bagagem de autoconhecimento. E, em paralelo, eu seguia com a vida corporativa. Me sentia muito realizada dessa maneira. Só que de repente a minha vida deu um giro de 180 graus, praticamente da noite para o dia. Conheci o Márcio, o grande amor da minha vida. E 9 meses depois ficamos grávidos, sem querer. Tudo muito rápido e intenso. E como 2 bons coaches que somos, passamos a questionar em profundidade o que seria a mater e a paternidade em nossas vidas. Nós nos preparamos juntos para viver essa jornada. Divagamos, pesquisamos, choramos, estudamos, tudo para poder entrar nesse novo mundo de cabeça. Aprendemos não apenas sobre as opções de parto e de nascimento, a gente pôde ir muito mais além. Buscamos referências de família, valores, união, valores de infância que tivemos ao longo da vida e questionamos cada uma delas. Entendemos que precisávamos estar em sintonia e em unidade para sentir paz frente a esse universo tão desconhecido que é se tornar pai e mãe. Buscamos uma equipe humanizada para nos apoiar durante o pré-natal e o parto e de verdade que o desconhecido já não nos assustava, porque a gente estava dispostos a mergulhar nessa jornada e escutar as nossas reais necessidades. Dessa forma, a gente criou a nossa logística para poder viver o melhor possível o pós-parto. A Júlia, nossa primeira filha, ela chegou rapidamente ao mundo. Para ser exata, em menos de 6 horas. Um parto que acabou sendo 100% natural e que, de verdade, eu não me lembro de ter sentido dor. Foi um nascimento às pressas, em hospital, e ela foi recebida pelas mãos do Márcio. Ele a colocou sobre mim, ela deslizou sobre o meu peito e ali ficou por várias horas, até bem depois da placenta nascer. Lembro que eu me levantei tranquilamente para ir no banheiro, queria estar sozinha e estava sentindo uma explosão de energia e com um instinto ultra selvagem. Me olhei no espelho, muito orgulhosa, e disse para a imagem: "Parabéns, Leoa, você pode com tudo." Lembro de ter vivido intensamente também o meu puerpério, com esperados altos e baixos. Só que o saldo no final do dia era positivo. A minha ultrassensibilidade deixava a minha intuição à flor da pele, como um atalho para tomar decisões, das mais simples às mais complexas. Dessa forma, optei por deixar a minha profissão de lado e valorizar o trabalho mais importante de todos: criar uma vida, criar a nossa família. Não foi nada fácil sair do agito profissional de um trabalho que eu batalhei a minha vida toda para conquistar. E por incrível que possa parecer, foi muito libertador. Afinal, o meu corpo pedia calma e desaceleração para entrar de cabeça nesse novo mundo maternal que realmente não segue as horas do relógio.
Reorganizamos a vida, as prioridades, as finanças, criamos novas rotinas e eu pude estar presente em todas as etapas da vida da nossa filha. Isso não teve preço. Ainda puérpera, engravidei do Pedro. A Júlia ainda não tinha nem 2 anos. Obviamente, apareceram medos, inseguranças de todo tipo, sobretudo sobre a minha capacidade de corresponder às demandas dessa nova transformação familiar. E sempre mantivemos, Márcio e eu, um canal aberto para dar espaço a essas emoções e a reencontrar paz. Também desejamos vivenciar novas experiências, como por exemplo, parir em casa. Márcio e eu conversamos muito, buscamos ajuda para entender o que nos impedia, entender que isso poderia ser possível. Então, economizamos tudo o que conseguimos e seguimos com esse sonho. Pedro nasceu depois de 3 horas de muita intensidade e nos surpreendemos do início ao fim com a grandeza dessa experiência. E logo depois de parir, eu busquei o espelho outra vez e aquela leoa falou comigo, me inundando de gratidão e me lembrando de que tudo é possível para aquele que crê. Naquele momento, tive a certeza de que um dia eu trabalharia com a vinda da vida. E aquela alegria, empoderamento e satisfação deveriam estar disponíveis para todas as mulheres. Levamos o nosso tempo para reorganizar a vida com 2 bebês demandantes. E ainda durante o puerpério do Pedro, decidimos empreender outra grande mudança de vida, em que viemos morar em Barcelona, na Espanha, onde estamos aqui há 4 anos. Aqui pudemos experimentar um estilo de vida muito mais condizente com a nossa necessidade de acalmar, de ter tempo para viver na velocidade que o corpo pede. Nesse novo contexto, eu pouco a pouco fui ganhando confiança, ganhando segurança e voltei a me conectar com a minha essência e o meu propósito de vida. A vontade de retomar os meus planos profissionais ressurgiu naturalmente. Só que aquela vida corporativa agitada de antes já não cabia mais em mim. O cuidado diário com a minha família, começando pelo autocuidado, me permitiu acessar com clareza uma atividade profissional que trouxesse tudo o que era valioso para mim, inclusive o desejo ardente de acompanhar mulheres e famílias a viver a chegada de um bebê de uma maneira positiva e consciente. Me formei como doula e educadora perinatal, teci novas tribos e eu sou parte de diferentes redes de apoio que têm sonhos parecidos com os meus. Dei à luz ao projeto Parir Sem Medos durante o isolamento social, em que pude organizar uma metodologia que permite sonhar e idealizar a maternidade que queremos, sem deixar de lado as nuances racionais, concretas e planificáveis para que a realidade ocorra com fluidez e alegria. Nessa palestra que eu te apresento agora, ela foi preparada com muito carinho e pensada para aquela Mari de 20 e poucos anos que nada sabia sobre esse vasto mundo da maternidade e que teve que ir buscando e garimpando em diversas fontes as respostas que pudessem acalmar um coração profundo e sedento. Trago aqui com muito carinho 5 temas que creio serem imprescindíveis para aprofundar quando estamos grávidas ou aprendendo o nosso caminho sobre mãe, nosso caminho como mãe. Temas que teriam trazido mais leveza e mais segurança para a minha transformação de mulher em mãe. Vou abordar temas que são pouco falados, seja por desconhecimento ou por tabu. Só que, digo desde já, nada aqui é inovador. Tudo o que eu vou trazer já está dentro de nós. E pode ser que nunca tenha tido um espaço seguro para ser elaborado e trazido à tona. A nossa mente racional é facilmente abastecida com mais e mais informação,
que muitas vezes nos deixam confusas, sem saber para onde ir. E a minha intenção aqui é alimentar a sua alma, o seu íntimo, a sua parte mais intangível e mais sensível, que é a sua intuição. Aquela voz interna que sabe o que deve fazer para se conectar com o que faz sentido para você. Quando nos sentimos verdadeiramente acompanhadas, temos mais possibilidades de honrar quem fomos até então. E creio que essa é uma das chaves para viver com maior tranquilidade um nascimento bastante esquecido e igualmente importante, que é o nosso nascimento como mães. Portanto, vamos lá. Os 5 grandes temas que eu vou abordar são a transformação física e emocional que começa durante a gravidez, a transformação social e espiritual que também chega com a maternidade, a importância de compreender quem é a família que estamos criando e como formar uma equipe de alto rendimento com seu companheiro ou companheira, o que esperar de um puerpério e por que não nos preparamos bem para ele. E por último, a importância de elaborar um plano de parto, um plano de pós-parto e um plano de criação de um filho ou de uma filha de uma maneira totalmente personalizada. Te parece interessante? Então vem comigo. Para começar a falar sobre as transformações físicas e emocionais que as mulheres vivenciam durante a gravidez, quero trazer um conceito recente e muito especial que poucas pessoas conhecem. Você já ouviu falar de matrescência? Sim, matrescência. Assim como a adolescência é um processo que transforma uma criança em um adulto, a matrescência é o processo que transforma uma mulher em mãe. Conhecia esse conceito? Pois é. Esse é um termo criado e difundido na década de 70 pela antropóloga americana Dana Raphael, que compara as mudanças físicas e emocionais da juventude com as mesmas que passamos quando nos tornamos mães. Para que isso fique um pouquinho mais claro, eu vou propor uma pequena e breve dinâmica para que isso fique um pouquinho mais claro, tá? Te convido a fechar os olhos por um instante, enquanto você me escuta. Vai ser bem rápido. Respire fundo. Vamos voltar um instante à sua infância. Te convido a se conectar quando você tinha mais ou menos uns 10 anos de idade. A se conectar em como você era, do que você gostava de brincar, de comer, como era o seu corpinho nesse momento. Lembra que você foi crescendo, passou pelos seus 11, 12 anos, 13, 14. Talvez nesse momento você estivesse terminando o que chamávamos de ginásio. Lembre-se de como você se sentia nessa fase, do que você já havia experimentado de diferente, de como estava o seu corpo, se você sentia dores ou desconforto nos ossos, nas articulações, por exemplo, como estava o seu rosto, se você tinha mais cravos e espinhas, como era a textura do seu cabelo, dos seus novos pelos pelo corpo, como estava a sua região genital, os seus seios, como foram as suas primeiras menstruações. Assim como os seus desejos, o seu estado de energia, estado de humor, seus interesses em geral. Então você foi crescendo, passou pelos seus 15, 16 anos, possivelmente começou a estudar mais, chegou a querer ter mais tempo sozinha ou a se socializar com maior intensidade. Chegou nos seus 17, 18, 19, 20 anos. Provavelmente viveu períodos de muita revolução, rebeldia, conquistas, de uma sexualidade mais intensa. Olha como tanta coisa mudou em cerca de 10, 12 anos. Não dá para negar que houve uma transformação parruda, consistente, que te levou de criança a adulto em um grande e longo processo. Pode abrir os olhos.
Esse período foi marcado por mudanças físicas e químicas impossíveis de controlar, e elas foram lideradas pelos seus hormônios. Certamente você se sentiu emocionalmente perdida e buscou novas referências além da sua família, até chegar a ser considerada uma pessoa adulta. Durante a matrescência, ocorre uma transição física, hormonal e emocional bastante semelhante a essa que eu mencionei, só que em um período muito mais curto e de uma forma muito mais intensa. Tem uma duração de aproximadamente 3 anos, que se inicia com a gravidez e se estende até 2 ou até um pouco mais anos após darmos à luz. E se engravidamos outra vez, começamos um novo ciclo, que pode ser emendado um no outro com essa nova gravidez, sem ter dado tempo suficiente para que o nosso corpo e a nossa mente processassem tantas oscilações e transformações. A adolescência tem outra vantagem frente à matrescência, que é a aceitação social. Essa fase é normalmente acompanhada pelos pais, pelos professores, pela sociedade em geral. Eles têm um pouco mais de tolerância com os jovens. Entendem que é uma fase delicada e que pode não estar sendo fácil, nem para a pessoa e nem para a própria família. E os jovens costumam ter a sua ou as suas turmas, as suas tribos também. Além disso, existem inúmeras referências bibliográficas, palestras, cursos, para poder compreender e acompanhar mais humanamente a adolescência, que bem ou mal, todos vivemos um dia, homens e mulheres. Essa aceitação social talvez seja a diferença mais marcante entre a adolescência e a matrescência, pois uma mulher, quando está se transformando em mãe, ela costuma se sentir como? Se sentir sozinha, pouco escutada, sem saber ao certo a quem recorrer nesse momento. E por mais que ela possa contar com pessoas sensíveis e cuidadosas por perto, nem todas essas pessoas puderam experimentar o que é gestar, parir ou criar. E nem todas as mães mais experientes com quem poderia conversar tiveram a oportunidade de se conectar com as suas reais necessidades. Nem todas puderam pedir ou receber o que as suas almas verdadeiramente pediam. Portanto, e infelizmente, é mais comum do que se imagina não receber uma real empatia do outro quando estamos grávidas. Não estou mencionando sobre prioridade nas filas ou nos assentos, ter um assento reservado, por exemplo. E sim sobre a compreensão e a aceitação social de que nem sempre essa gestante se sente feliz ou está verdadeiramente entregue à maternidade. Lembra lá da individualidade que eu falei no começo? Pois é. Creio que a grande atitude empática que uma gestante precisa e espera é de tempo. Tempo para descansar, para processar e elaborar os seus sentimentos e emoções. Tempo para, sobretudo, aceitar a sua nova condição. Tempo para ser generosa consigo mesma, compreendendo que agora todo o seu corpo está direcionado a entregar o que a sua criatura necessita. Tempo para compreender que a natureza, por si só, se encarregará pelos próximos 7, 8, 9 ou até 10 meses do desenvolvimento de um ser no seu ventre. Vai precisar desse tempo para isso. Vivemos em uma sociedade mental que racionaliza tudo o que acontece, inclusive diz que tempo é dinheiro. Pode até ser, só que nada do que está acontecendo no íntimo de uma mulher grávida segue essa lógica ou pode ser monetizado. Na realidade, a matrescência nos abre para o mundo emocional. Ela está constantemente nos convidando a olhar para dentro, a nos conhecer em maior profundidade. É uma abertura necessária e imprescindível para que a gente possa se conectar com o nosso bebê e assim despertar uma sensibilidade especial e irreversível. Essa sensibilidade especial pode até parecer
frescura para alguns, só que está bem longe disso. Ela é imprescindível porque está acompanhando o nosso cérebro em uma metamorfose física e emocional bastante complexa. A neurociência comprovou que o cérebro de uma gestante perde cerca de 7% do seu tamanho original de matéria cinzenta durante a gravidez. Há uma perda de densidade que ajuda a dar espaço a novas conexões neurais que vão gerar uma capacidade cognitiva muito mais aguçada. Isso quer dizer que, quando o bebê nasce, teremos um cérebro muito mais flexível e eficiente para poder cuidar dele. Essa transformação potentíssima faz parte da evolução da espécie, pois o bebê humano é o único mamífero que não sobrevive sem ser cuidado por um outro ser. E como ele não consegue se alimentar nem se proteger sozinho, as mudanças no cérebro da nova mãe são imprescindíveis para que ele esteja alerta e responda às necessidades que a sua cria requisitar, seja de dia, de noite, de madrugada, independentemente. Dessa forma, o cérebro da gestante ele vai se moldando ao longo da gravidez, justamente para se tornar mais sensível e eficiente e assim detectar as possíveis ameaças ao redor. Informações que não fazem mais sentido vão se perdendo pelo caminho, para que o nosso cérebro mais primitivo fique com o que considere essencial. Qual grávida nunca disse que se percebeu mais esquecida ou dispersa? Eu ainda não conheci nenhuma. Essas e várias outras alterações que percebemos no dia a dia estão desenvolvendo o que chamamos de instinto materno. Uma mulher que tem a sua mente, o seu corpo e hormônios alterados em tão poucos meses, sem estar fazendo nada voluntariamente para isso, tem motivos de sobra para estar emocionalmente abalada. Há uma imensa quantidade de desconfortos, como enjoos, vômitos, hemorroidas, dores no corpo, cansaço, não conseguir dormir, excesso de medos, ansiedade, preocupações, que uma gravidez naturalmente traz à tona. Eu não vou dizer que são sintomas da gravidez, porque eu pessoalmente entendo que sintomas falam de doenças e a gravidez é um estado de saúde absoluto. Portanto, prefiro dizer desconfortos. E pensando em desconfortos, por exemplo, qualquer pessoa que tenha uma dor qualquer, seja uma dor de cabeça, uma dor de dente, no dedinho ou aonde for, pode ficar com as suas emoções abaladas. E é até esperado que fique. Então, também é de se esperar que uma mulher grávida, que pode estar sentindo na pele diversos desconfortos físicos e emocionais a cada dia, não esteja nada confortável. Então, não podemos jamais diminuir ou menosprezar o que uma gestante está sentindo, ainda mais considerando a condição emocional, física, psicológica, mental, social, financeira, relacional, espiritual, histórica que ela está vivendo e que compõe a individualidade dela. A matrescência nos abre ao mundo emocional para que possamos verdadeiramente nos conectar com o nosso bebê, criando uma sensibilidade especial. E ela faz isso porque ela nos puxa para uma viagem para dentro de nós mesmas. Durante a gravidez, que é onde tudo começa, ela traz, essa gravidez, ela traz uma grande oportunidade para começar uma nova jornada de intimidade emocional com a própria vida. É quando começamos a acessar a nossa sombra, ou seja, os nossos medos, tristezas, raivas, vergonhas, rancores, repúdios, nojos, em resumo, tudo o que não é bem visto pela sociedade. Sabemos que isso tudo existe, mas fingimos não ver.
e normalmente fomos educados para atuar dessa maneira. É como se carregássemos uma mochila invisível a todos os lugares, com tudo que ocultamos e não nos permitimos sentir ou expressar ao longo da vida. Eu gosto de dizer que a gravidez é um porteiro educado e gentil que abre a porta e convida a gente para entrar. O parto é a própria porta que nos puxa para o outro lado e ao atravessarmos não tem como voltar atrás. Agora, o puerpério é a corrente de ar que não se pode frear, pois já não tem mais porta. É um vento que traz tudo, sem filtro nenhum. Ou seja, ela traz toda a nossa sombra. E de presente, temos um bebê em braços, que ainda não sabemos o que fazer com ele. E é nessa cena que todos esperam que estejamos reluzentes e ultra felizes como antes, agora como mães. Entende por que o puerpério é um tabu social? Sabemos que ele existe, sabemos que ele pode ser muito duro, só que não chegamos a falar ou a nos preparar em profundidade para vivê-lo com mais leveza e consciência. Quando nos colocamos como protagonistas de nossas vidas, especialmente durante a gravidez, em que estamos entrando nessa passagem para o nosso novo papel de mãe, a regra de ouro é se respeitar. Se respeitar. Como? Dando tempo e espaço para que as nossas emoções e lembranças de toda uma vida possam aflorar, uma a uma, cada uma no seu tempo. Esse eu vejo que é como um presente magistral para a nossa saúde mental e emocional, pois invariavelmente essas emoções vão chegar. O X da questão é aprender a como fazer isso de uma forma positiva e cuidada. Afinal, mexer com a sombra é algo que nos desafia e nos assusta desde que somos crianças. E podemos ter uma mochila bem grande em nossas costas. Quando expressamos, nomeamos e verbalizamos as nossas emoções, nós vamos tirando pesos e vamos abrindo espaços para nos encher de novas emoções e experiências. Podemos liberar traumas e compreender atitudes, podemos escolher novas maneiras de atuar, sem estar sempre repetindo os mesmos padrões. E esse processo se faz acompanhada. Em alguns casos, é imprescindível que seja por um psicólogo. Podemos escolher, esse é o mais importante, podemos escolher os momentos em que queremos que nos acompanhem a abrir esse diálogo, que também pode ser um monólogo, eu posso falar eu mesma, comigo mesma. Dessa forma, estamos, na verdade, sendo estratégicas e gentis conosco, nos antecipando a cuidar dessa sombra, para que ela não venha à tona, fora de lugar. Creio que essa é uma atitude madura com você mesma, com o seu bebê, com o seu companheiro ou companheira e, consequentemente, com a nova família que você está formando ou aumentando. Quanto mais envolvidos e participativos estiverem os nossos companheiros ou companheiras com a chegada desse filho, mais as sombras deles vão aflorar também. Eles podem não parir, mas já foram paridos, já foram crianças um dia. E muita coisa ficou na mochila da sombra deles. Portanto, a mater ou a paternidade é mais que imprescindível de se preparar em conjunto, se queremos vivê-la bem, como uma verdadeira equipe de trabalho. Para eles, especialmente falando dos companheiros homens, pode ser ainda mais desafiador expressar as suas emoções e a vulnerabilidade. Só que durante o puerpério, a dinâmica e a figura de vocês como casal muda totalmente. Antes do bebê nascer, um nutre o outro e os combinados entre vocês, sejam eles silenciosos ou claramente ditos, são normalmente de uma cooperação mútua. Os dois dão e os dois recebem, em igual ou proporcional medida. Desculpa, fazendo um parênteses aqui, eu vou começar a falar daqui em diante apenas no masculino, só para facilitar
a fluidez dessa palestra, tá? Sem estar reduzindo a individualidade de cada família. Obrigada. Quando o bebê nasce, a mulher assume instintivamente a sua nova figura de mãe, entregando-se às demandas sem fim de um recém-nascido. Dessa mesma forma, o homem assume, ou deveria assumir, sua nova figura de pai, que não tem nada, mas nada a ver com o papel coadjuvante que exerciam os homens de antigamente. Tornar-se pai significa ser o guardião de todo o necessário para que o vínculo e a fusão da mãe e do bebê fiquem cada vez mais intensos. Talvez, logisticamente, isso seja mais fácil de compreender. Por exemplo, quando pensamos no abastecimento das demandas da casa. Porém, falando sobre a maturidade que esse momento requer, uma das funções mais nobres da figura do pai é aceitar que, por um bom tempo, ele não será cuidado pela mulher como antes. Se ela se dispõe e pode assumir a sua função de mãe, de atender física e emocionalmente o seu bebê como ele necessita, ela precisará de alguém que também a atenda na mesma medida. Ela é quem necessita ser cuidada, sem mais ser uma via de mão dupla. Assim, não esperar ou cobrar dela os mesmos cuidados de antes, aqueles explícitos ou velados, já é um bom começo para vocês, homens. Quando esse casal começa a se revelar um ao outro, expondo seus medos, inquietudes, se permitindo abrir os seus corações, clareando as expectativas e as possibilidades sobre a família que querem formar, ficará muito mais fácil implementar novos acordos para conseguir ser essa poderosa equipe. Sem contar que esse tipo genuíno de diálogo afiançará ainda mais a união entre eles, especialmente em momentos de crise, em que tanto necessitamos de tolerância e de perdão. Outro dia, eu vi uma estatística altíssima dizendo que 90% dos casamentos ou de uniões estáveis no Reino Unido ficam abalados durante o primeiro ano de vida do bebê e que 1/5 dos casais chega a se divorciar. Essas estatísticas mostram a nível mundial que os casais ainda não estão se preparando adequadamente para superar os impactos do puerpério. Essa fase tão delicada e sagrada que é o nascimento de um bebê e o nascimento de uma família merece ser vivida com grande alegria, com amor, com carinho, com paz, com paciência, além de saúde física e mental. E existem estratégias para se preparar emocionalmente e racionalmente para viver bem uma gravidez, o pós-parto ou, o próprio parto. Quando falamos de estratégias, falamos de planos. Um plano é uma diretriz a ser implementada no momento necessário. Só que ele necessita ser pensado antes e validado entre as partes envolvidas, para ver se faz ou não sentido com as diversas situações externas do momento. Então, talvez você já tenha ouvido falar de plano de parto, que é uma diretriz que envolve toda uma preparação para o momento de dar à luz, sabendo previamente quais são as opções existentes e que mais fazem sentido para que a gestante, seu bebê e seu companheiro vivam melhor esse momento. Trata-se de um documento simples e objetivo, que ele tem validade legal e traz as preferências da família. Pode ser alinhado durante a gestação com os profissionais de saúde que vão acompanhar o momento do parto e, caso não haja um contato prévio com esse profissional, como no caso de parir com um plantonista de hospital, por exemplo, esse plano pode ser apresentado e protocolado na instituição no momento de parir. O uso de um plano de parto está associado a menores índices de violência obstétrica e de instrumentalização no parto e no nascimento, que tanto
trazem impactos negativos à mãe e ao bebê. Para preparar esse plano, é preciso se informar sobre as vastas possibilidades e procedimentos que existem na hora de parir, seja vaginalmente, seja por uma cesariana, seja em casa ou seja no hospital. E isso não é um tema médico. Isso é um direito de cada mulher e de cada família que pode expor as suas preferências sobre o que será realizado com ela e com o seu bebê na hora de nascer. Elaborar esse plano de parto previamente faz com que sejamos mais respeitadas e escutadas pelos profissionais da saúde. Só que para você saber quais são as suas preferências, você precisa saber quais são as suas opções. E o médico, em uma consulta pré-natal, não vai te dar uma aula e te explicar os efeitos colaterais de cada procedimento, por exemplo. Então, aprender e estudar previamente sobre elas fará toda a diferença para que você tenha o parto que você deseja e, consequentemente, um puerpério mais leve e pleno. Igualmente importante é um plano de pós-parto, usado especialmente entre o casal e os seus eventuais acompanhantes para estruturar melhor esse pós-parto, esse puerpério. Funciona tanto a nível logístico, organizando as atividades e cuidados do dia a dia, como a limpeza da casa, como a roupa, a comida, as finanças, assim como também a nível emocional, facilitando novas conversas e acordos entre o casal. Esses dois planos, o de parto e o de pós-parto, são muito pessoais, não tem certo ou errado. Eles refletem a realidade e o nível de consciência dessa família. Servem para compreender a condição atual e respeitar a própria história e as necessidades para criar a realidade do que se quer construir, sabendo para onde ir, como, com quem, com qual velocidade e por aí vai. Os planos são como mapas e bússolas para traçar os caminhos e as preferências, especialmente durante o pós-parto, em que o tempo parece não seguir os ponteiros do relógio. Palavra de mãe. Na maternidade não há regras, muito menos receitas prontas. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. Existem maneiras diversas, todas elas contam as nossas histórias de filhos, de mulheres, de homens e agora de pais e de mães. Viver essa fase bem e com alegria é possível, mesmo que existam cenários externos desafiantes. Quando conseguimos fazer alguns ajustes na nossa conduta, por pequenos que sejam, podemos ser surpreendidos com grandes resultados. Se você estiver com o coração tocado e com gostinho de quero mais, quero te convidar a seguirmos juntas e aprofundar nessa grande transformação que é a matrescência. Preparei e gravei conteúdos muito especiais com o objetivo de tocar a alma de cada mulher ou família, mostrando na prática que a mater e a paternidade vão muito mais além do que nos contam. Eu aprofundo esses 5 temas de hoje, trazendo muitos exemplos e caminhos para te inspirar e te empoderar na própria jornada, tomando as rédeas da sua vida e a da sua família, sem culpa ou ingenuidade. Não importa, na verdade, se você está querendo engravidar, se está nas primeiras ou nas últimas semanas de gestação, ou se já tem o seu bebê em braços. Não importa se você é mãe de primeira viagem ou de 5ª viagem com muita experiência para poder contar. O formato que eu proponho é para facilitar a vida de todas em módulos breves, sem reduzir a necessidade que temos em aprofundar em temas mais íntimos e que ninguém nos conta, e que podem contribuir para curar experiências negativas, no caso de já ter vivido um parto ou um puerpério. Cada bloco de conteúdo traz conceitos e reflexões mais aprofundadas para seguir te inspirando em sua jornada de mãe ou pai.
Todos esses blocos, eles trazem planos de ações potentes e fáceis de se colocar em prática, sendo como o mapa e a bússola para encontrar a própria maneira de maternar ou de paternar. Além disso, eu ofereço encontros virtuais regulares, ao vivo e em grupo, para elaborarmos juntos as dúvidas e as reflexões individuais desse processo. Esse programa de encontros é para formarmos uma tribo, ou seja, uma rede de apoio amorosa e livre de julgamentos, que reúne mulheres e famílias passando pela mesma experiência de encontrar respostas pessoais através da materopaternidade. Estar em uma comunidade assim é algo que creio que toda família merece, que toda família é digna de poder ter. E que, além de ajudar a se preparar, nos lembra que é igualmente importante desfrutar da alegria e do privilégio de trazer um filho ou uma filha ao mundo. Vamos lá para os 5 temas? Eu vou detalhar ele brevemente para ficar um pouco mais claro. Lembrando que cada um deles traz atividades e sugestões de atitudes práticas para melhorar os desconfortos vividos, conhecendo os limites que queremos vivenciar. O primeiro deles se chama Desvelando a Matrescência, como o nosso corpo e as nossas emoções se transformam quando nos transformamos em mães. Nele, veremos com detalhes como nosso corpo, nossa mente, nossos sentidos e emoções estão se moldando durante essa fase de pelo menos 3 anos, contemplando toda a gravidez e o pós-parto. O segundo é Desvelando a Matrescência, como as nossas relações e a nossa conexão com o mundo se transformam quando nos tornamos mães. Aqui falaremos sobre as grandes mudanças sociais que vivemos durante essa fase. Além da necessidade que costuma nascer dentro de nós sobre uma maior conexão com o nosso propósito e sentido de vida. Falaremos também sobre a importância de realizar um rito de passagem que marca essa transição de mulher a mãe e de homem a pai. Tá? O terceiro módulo se chama Preparando a Nossa Família, de onde viemos e para onde vamos juntos. A ideia é conectar com os valores e as crenças desse casal, para que possam se tornar uma grande equipe, tendo, na verdade, novas ferramentas para se comunicar de maneira amorosa e assertiva, sendo eles um casal amoroso ou não. O quarto se chama Falando Sem Tabus sobre o Puerpério. O que esperar e como viver bem esse momento tão sensível e transformador. Como se preparar para os primeiros 2 anos, de 2 a 3 anos, como mãe de um bebê fora da barriga e crescer com essa etapa tão potente. E finalmente, o último se chama Planificando o Nosso Parto, Pós-Parto e a Primeira Infância. Quero te oferecer ferramentas para criar planos potentes que te representem na hora do desconhecido, oferecendo tranquilidade por estar em consonância com a sua visão de mundo. É isso. Eu vou chegando ao final dessa nossa primeira conversa. Sei que eu abri diversos temas. Então, se você gostou, recomendo que você assista outra vez, anotando o que mais te chamou a atenção, o que mais te moveu. E eu vou adorar saber o que você achou desse conteúdo. Saber das suas dúvidas, suas perguntas, opiniões e sensações. Tudo isso é muito bem-vindo. Eu vou deixar um link ao final dessa página para quem quiser me deixar um presente. Por que eu chamo presente? Uma avaliação positiva me ajuda a ver que eu estou num bom caminho. E uma negativa me mostra que eu preciso mudar de estratégia, que eu preciso criar um novo plano. Enfim,
Quero agradecer a todos que me acompanharam até aqui e me permitiram exercer o meu propósito de vida, que é poder estar para mulheres e poder estar entre mulheres. Muito obrigada, de todo o coração. Espero que a gente se veja em breve. Te deixo um grande abraço. Tchau, tchau.